Olha, eu já anunciei nas redes sociais o seguinte: nós vamos incrementar nosso grupo de estudos. De que forma? Eu vou gravar alternadamente vídeos de direito penal e vídeos de direito processual penal. O direito penal, nós vamos dar sequência aos comentários do CP artigo por artigo. Eu estou no artigo 184. Já os do CPP, os vídeos não serão artigo por artigo, mas temas específicos. Temas específicos. Depois que eu terminar os vários artigos do Código Penal, aí eu inverto. Aí eu analiso CPP artigo por artigo e temas específicos independentes do Código Penal. Entenderam como vai ser o grupo de estudos a partir de hoje? Eu repito. O Código Penal nós vamos dar sequência à análise dos vários artigos, comentários artigo por artigo. Eu estou no artigo 184. Já o CPP não. O CPP eu vou estudar com vocês temas isolados, temas independentes. Quando eu terminar a análise do CP artigo por artigo, aí eu inverto. Eu analiso o CPP artigo por artigo e o CP temas específicos. Tá ok? Compreenderam como vai ser o grupo de estudos? Joia? Entenderam? Hoje o vídeo vai ser a respeito do processo penal, um tema específico do processo penal e que despenca em concurso. Qual é o tema, Rogério? Confissão no processo penal. Nós vamos falar do capítulo 4 do título das provas, mais precisamente os artigos 197 e seguintes. Então, do título das provas, eu vou trabalhar com vocês o capítulo 4, que trabalha exatamente a confissão nos artigos 197 e seguintes. 197 seguintes. Tá ok? Legal? Então vamos lá. Começando, confissão. Eu vou querer, apesar de toda a limitação que nós temos nas redes sociais, eu não tenho aqui como trabalhar lousa, slides, etc. Eu vou tentar aprofundar o tema confissão, para que você, depois de assistir uma aula, seja no Periscope, seja no Facebook, seja no canal do YouTube, você fala, nossa, quanta coisa nova o Rogério passou para mim. O meu objetivo, depois que eu termino o vídeo, e quem é meu aluno do SER sabe que esse é o meu objetivo em sala de aula, é que pelo menos 50% do que eu falo seja novidade ou você não lembra, tá bom? Tá? Em sala de aula, então meus alunos do SERS, em sala de aula nós sabemos que lá podemos aprofundar horrores. Agora eu vou ter a oportunidade de aprofundar direito penal e processo penal, que é uma matéria que eu gosto muito. E eu quero alertar que em março teremos livro de processo penal. Vou lançar o meu livro de processo penal. Vou lançar o meu código de processo penal comentado artigo por artigo. Tá ok? Inclusive com alguns diferenciais. Então vamos lá. Deixa eu tentar falar de confissão de uma maneira diferenciada com vocês aqui. Vamos diminuindo então as mensagens. Um abraço para todos que estão participando. Vamos lá. O artigo 197 do Código de Processo Penal trabalha a confissão e diz o seguinte: 197, eu tenho ele aberto aqui, ó. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Percebe-se do artigo 197 que a confissão é um elemento de prova. É um elemento de prova. Conceito de confissão. Vamos tentar aqui apresentar um conceito de confissão. Eu trago aqui o seguinte conceito para vocês, que eu já pus no meu Código de Processo Penal comentado que sai em março. Olha só, eu pus: a confissão consiste no reconhecimento total ou parcial feito pelo
indiciado ou acusado, da verdade dos fatos pertinentes à acusação e que lhe são desfavoráveis. Pessoal, eu vou repetir o conceito, depois eu vou abreviar com uma frase-chave. Quer ver? Ó? Eu vou repetir o conceito. No que consiste a confissão? Consiste a confissão no reconhecimento, total ou parcial, feito pelo indiciado ou pelo acusado, da verdade dos fatos pertinentes à acusação e que lhe são desfavoráveis. Agora, eu sempre gosto de resumir conceitos complexos num resumão aqui, ó. Eu gosto de resumir numa frase que te ajuda a memorizar. Olha que interessante. Frederico Marx diz que a confissão nada mais é do que o testemunho do acusado de que praticou a infração penal que lhe é imputada. Eu vou repetir, ó. É o testemunho do acusado no sentido de admitir a prática da infração penal que lhe é imputada. Frederico Marx resumiu bem. Compreenderam? Rogério, qual é o valor da confissão? Bom, se você for nos mais antigos, a confissão era rotulada como a rainha das provas. O objetivo da confissão é tranquilizar o espírito do julgador. A confissão aparece como rainha das provas, podendo sozinha fundamentar uma condenação. Rogério, e hoje? Hoje, pela leitura simples do artigo 197 do CPP, você percebe que não existe mais rainha das provas. A confissão não pode ser mais encarada como a prova absoluta. Não vigora mais a máxima de que a confissão livre e espontânea é suficiente para o édito condenatório. Não. Hoje a confissão tem que se coadunar com o bojo do que foi colhido nos autos. Tá ok? Joia? Agora vamos ver. Olha só, então o atual valor da confissão. Eu vou até ler para vocês um detalhe que eu trouxe da doutrina. Ó. Aponta a doutrina que hoje a confissão não tem mais valor absoluto. Tá joia? Quais são os requisitos intrínsecos da confissão? Se te perguntar isso em concurso, quais os requisitos intrínsecos da confissão? Você sabe responder requisitos intrínsecos da confissão? Eu anotei aqui para vocês, ó. Primeiro requisito intrínseco para que a confissão seja tida como válida. Primeiro, a verossimilhança. A verossimilhança, isto é, a confissão, ela tem que ser dotada de probabilidade da ocorrência do fato na forma em que foi admitida pelo indiciado ou acusado. Verossimilhança, aquilo que ele admite tem que ser provavelmente aquilo que aconteceu. Segundo requisito intrínseco da confissão, para que a confissão seja válida. Segundo requisito, credibilidade e coincidência, ou seja, que a confissão tenha cunho de veracidade, movida unicamente pela intenção do confitente em dizer a verdade. Então eu já falei do requisito intrínseco da verossimilhança, falei do requisito intrínseco da credibilidade e da coincidência, e o último requisito intrínseco para que a confissão seja válida: persistência ou uniformidade. Então vejam que a versão apresentada por aquele que confessa deve ser uniforme nas diversas vezes em que é ouvido. Se ele é ouvido em mais de uma oportunidade, em cada oportunidade ele apresenta versões não coincidentes,
isso acaba fulminando uma confissão. Então, os requisitos intrínsecos para que uma confissão seja válida. Primeiro requisito intrínseco, verossimilhança. Segundo requisito intrínseco, a credibilidade e a coincidência. Terceiro requisito intrínseco é a persistência ou uniformidade. Esses são os requisitos intrínsecos. Agora vamos para as características da confissão. Então eu falei dos requisitos intrínsecos: verossimilhança, coincidência e vamos para as características da confissão. Quais as características? Eu anotei aqui, as características para vocês. Primeira característica, eu tirei de Júlio Fabrini e Mirabete. A confissão deve ser pessoal. Primeira característica da confissão, ela deve ser pessoal. Isso significa o quê? Que ninguém pode confessar por outrem. Não existe confissão por meio de mandatários. Então, a primeira característica da confissão, ela deve ser pessoal. Não existe confissão por intermédio de outros. Não existe confissão por meio de mandatários. Além de a confissão ser pessoal, ela tem que ser expressa. A confissão tem que ser expressa e logo reduzida a termo. Tem que ser expressa e logo reduzida a termo. Então, eu já vi duas características da confissão. Ela tem que ser pessoal e ela tem que ser expressa. Próxima característica da confissão. Ela deve ser o quê? Ela deve ser livre e espontânea. Ela deve ser livre e espontânea, ou seja, sem coação ou erro. Sem coação ou erro. Quais as características que nós vimos até agora? Tem que ser pessoal, tem que ser expressa, livre e espontânea. E por fim, a doutrina exige que o confitente, que aquele que confessa, esteja em plena saúde mental. Esteja em plena saúde mental. Então, pessoal, olha só que interessante. Um abraço, Igor Pinheiro, dizendo que eu vou acabar com o emprego dos professores de processo penal. Que nada, que nada. Aqui nós estamos fomentando as pessoas a gostarem de processo penal, né, Igor? E o Igor é o mestre de eleitoral. O Igor é o mestre, aceitando vários projetos juntos em 2017, né, Igor? Estamos juntos. Igor que está lá em Portugal fazendo o seu doutorado. Pessoal, então olha, se te perguntarem em concurso requisitos intrínsecos da confissão, você já sabe. Eu tenho que falar aqui, como eu coloquei para vocês, na ordem que eu coloquei para vocês: verossimilhança, credibilidade e persistência. Se te perguntarem quais as características da confissão, aí você tem que falar pessoal, ela tem que ser expressa, ela tem que ser livre e espontânea, e o confitente tem que gozar de saúde mental. Da confissão, depois que falamos das características da confissão, vamos para a classificação da confissão. Classificação da confissão. Quais as classificações que a doutrina apresenta? Primeira classificação: confissão simples e confissão qualificada. Qual é a diferença? Na confissão simples, o indiciado ou acusado admite a autoria do crime. Ponto. Sem acrescentar qualquer tese que exclua o delito. Confissão simples quando o acusado limita-se a admitir a prática do crime. Confissão simples quando o acusado limita-se a admitir a prática do crime. Compreenderam? Agora eu tenho a confissão qualificada. Quando que eu tenho a confissão qualificada? Quando o agente, apesar de confessar a prática do delito, agrega à sua confissão teses que excluem ou a ilicitude ou a culpabilidade. É aquela confissão que se resume em eu foi em legítima defesa. Essa confissão é chamada de ele admite a prática do delito, do fato delituoso, mas agrega uma tese que exclui ou a ilicitude ou a culpabilidade. Eu anotei aqui outras classificações para vocês,
A confissão pode ser judicial ou extrajudicial. Será judicial quando proferida em juízo, no bojo dos autos ou perante o magistrado. E extrajudicial, quando feita fora do processo, numa entrevista, em cartório ou mesmo no inquérito policial. Então a confissão pode ser judicial ou extrajudicial, vai depender se ela é produzida em juízo ou fora do juízo, por exemplo, no inquérito policial. Então já falamos da classificação: confissão simples, confissão qualificada, confissão judicial e confissão extrajudicial. Pessoal, a doutrina ainda fala da confissão explícita e da confissão implícita. A confissão explícita é aquela em que o confitente admite expressamente ser o autor do delito. E a implícita, ele admite indiretamente, como por exemplo, ressarcindo os danos à vítima. Para alguns, o ressarcimento dos danos à vítima acaba sendo uma confissão implícita. Então, quais as 6 classificações que eu trouxe para vocês? Confissão simples, qualificada, judicial, extrajudicial, explícita e implícita. Vou repetir. Confissão simples, qualificada, judicial, extrajudicial, explícita e implícita. Vejam, você neste vídeo já sabe os 3 requisitos intrínsecos da confissão válida, você já sabe as 4 características da confissão e as 6 classificações doutrinárias mais importantes. Falando em confissão simples e confissão qualificada, os tribunais superiores ainda não pacificaram, tem doutrina, tem jurisprudência nos 2 sentidos, se a confissão qualificada autoriza a atenuante de pena correspondente à confissão espontânea. Temos decisões nos 2 sentidos. A tendência é admitir a atenuante mesmo na confissão qualificada. A tendência é admitir a atenuante mesmo na confissão qualificada. Mas tem divergência. Tem divergência, tá ok? Joia? Pessoal, agora vejam. Uma questão que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Nós sabemos que a confissão, ela é dotada de retratabilidade e divisibilidade. E se eventualmente o agente se retratar da confissão, tem direito à atenuante de pena do artigo 65, inciso 3, letra D de dado? Tem direito? Será que, no caso da retratação da confissão, é possível a atenuante do artigo 65, inciso 3, letra D do Código Penal? Vejam, nós temos uma questão importante a ser assinalada aqui. E eu quero assinalar essa questão a partir de um caso. Vamos imaginar que eu, Rogério, sou preso e perante o delegado eu confesso a autoria do crime. Perante o delegado eu confesso a autoria do crime. Chega em juízo, eu me retrato, já que a confissão é dotada de retratabilidade e divisibilidade, eu me retrato da confissão. Eu digo, não, aquela confissão na polícia não tem qualquer valor. Eu fui coagido, eu estava embriagado, eu não li o que eu assinei. Eu me retrato daquela confissão. Eu confessei porque eu estava com medo. Eu não pratiquei o crime. Então, em juízo, eu me retrato da confissão policial. Como eu confessei na polícia, mas retratei em juízo, eu posso pedir a atenuante de pena? O juiz pode atenuar minha pena pelo artigo 65, inciso 3, letra D? O que vocês acham? Pessoal, em princípio, se ele se retratou da confissão, não tem direito a atenuante. Em princípio, se ele se retratou da confissão, não tem direito a atenuante. Salvo se o juiz utilizou aquela confissão policial como mais um elemento de convicção para a sentença condenatória. Entenderam? Então, se o juiz não usou na minha condenação a confissão policial, não merece a atenuante de pena. Se o juiz usou na minha condenação, junto com outros argumentos, a minha confissão policial, aí eu tenho direito à atenuante de pena. Nesse sentido, súmula 545 do STJ. A súmula 545 diz o seguinte:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante do artigo 65, inciso 3, letra D do Código Penal, pouco importando se foi ou não objeto de retratação. Compreenderam isso? Joia? Ficou fácil? Pessoal, eu com isso encerro aspectos importantes da confissão. Eu espero que você tenha guardado os requisitos intrínsecos da confissão válida, características da confissão, classificação doutrinária da confissão e as hipóteses de retratabilidade da confissão e a atenuante de pena do artigo 65, inciso 3, letra D. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. O vídeo de amanhã será a respeito dos vários artigos do Código Penal. Amanhã nós vamos continuar a analisar os artigos do Código Penal. E aí o vídeo seguinte vai ser sobre um tema do CPP. Sempre assim, Código Penal, artigo por artigo. E o CPP, temas específicos. Aliás, se vocês quiserem, sugiram nas minhas redes sociais temas. Sugiram lá, olha, Rogério, sobre o processo penal, eu queria que você analisasse esse tema. Aí eu venho aqui e eu aprofundo com vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.